Irmãos, coisa boa é sentir a presença do Senhor. Coisa boa é saber que o Senhor está no controle de tudo. Coisa boa é saber que quando Deus fala, Ele cumpre, irmãos. Ele é Deus. Ele se faz presente essa noite. E não é um jargão, né? Pregador, Jesus se faz presente. Ele está aqui. O Espírito Santo está bradando esta noite. E nós temos que abrir os nossos ouvidos. Aleluia! E pedir ao Senhor, Senhor, me ajuda a te ouvir. Me ajuda a guardar aqui no meu coração. Amém? Eu quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por estar aqui. Glória a Deus. Já estive aqui outras vezes. Mas dessa vez é uma vez diferente, né? Eu estou no meio das minhas irmãs no círculo de oração. Glória a Deus! Fiquei muito feliz em receber esse convite. Agradeço a Deus. Agradeço ao pastor Joilson, ele não está, né? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Eu agradeço a ele, agradeço a família, a esposa dele que está ali. Que o Senhor continue abençoando essa igreja. Que o Senhor continue trabalhando da forma dele, da maneira dele. Porque ele é dono de tudo, né? Quero agradecer a Karen que me mandou aí essa mensagem. Irmã Cirlei, você pode ministrar. A missionária Cássia está chamando na hora. Falou, a missionária Cássia. Eu falei, mas que Cássia? É a casa do Romualdo? Aleluia! E ela falou, eita glória, irmã Cassinha. Como eu a conheço, né? Meu coração se alegrou muito. Porque nós podemos ver o trabalhar do Senhor sobre as nossas vidas. Né? Irmã Cassinha é uma querida, morei ali do lado da casa dela, da irmã Rosângela, de toda essa turma linda, gente. E elas conhecem um pouquinho da minha vida, né? E Deus é bom, maravilhoso. Irmãs do Círculo de Oração, é morada celeste, é isso? Que o Senhor abençoe a cada uma de vocês, amém? Quando eu entrei, a irmã já ia começar a louvar o hino 84 da harpa, né? O grande eu sou. E o grande eu sou está aqui. O grande eu sou, ele se faz presente em nosso meio. O que eu quero dizer para vocês? O Senhor, ele é aquele que vai na nossa frente. É ele que vai abrindo os caminhos, endireitando aqueles caminhos tortuosos que nem eu nem você podemos endireitar. Mas ele colocou algo no meu coração e eu vou fazer como o Senhor, como o Espírito Santo colocou em meu coração. Eu quero ler aqui em Hebreus. Aleluia, glória a Deus. Hebreus, no capítulo 11, que vai nos dizer sobre a fé. E o Senhor deixou bem claro a mim, fale sobre a fé. Falei, Senhor, é sobre a fé. Desde quando eu entrei, eu tenho ouvido falar sobre a fé, sobre o que vai passar, porque Deus está contigo. Então creia, irmãos, creia. Hebreus 11, no capítulo 1, que vai dizer assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem. Aí você vai lá para Hebreus 11, 6, que vai dizer assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Voltando um pouquinho lá no livro de Romanos, irmãos, no capítulo 10, versículo 17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Sem a fé, eu e você, nós não vamos conseguir vencer este mundo. Nós não vamos conseguir vencer o maligno, o inimigo da nossa alma. Pode se assentar, irmãos. Sem fé, eu e você, nós não podemos e não conseguimos, por mais que nós nos achamos muitas vezes fortes, né? Muitas vezes nós estamos ali, né, como a leoa ali, orando e buscando e jejuando e achando que nós somos fortes. Porém, o inimigo da nossa alma, ele é sujo. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. E o Senhor manda dizer a alguém aqui esta noite. Tenha fé. Abra os seus ouvidos, porque Ele vai falar contigo esta noite. A fé é o firme fundamento das coisas que você
não está vendo, mas você espera. O que você está esperando? Você está esperando em homem? Ou está esperando no Senhor? Amém? Agora eu vou entrar na mensagem. E quando o Senhor falou de fé, eu falei, Senhor, se for para me falar esses versículos, se for para me falar sobre a fé naquela igreja, que o Senhor venha confirmar. E o Senhor tem confirmado desde o começo do culto para a glória, a honra e louvor dele. Agora eu peço aos irmãos, se possível, se coloquem em pé, porque eu vou entregar algo que o Senhor colocou em meu coração. E o Senhor, Ele vai falar com você. Ele vai falar contigo essa noite. Não temas. Não se espante, porque eu sou o teu Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche os olhos de vocês. Papai, eu estou aqui, Senhor, diante da tua presença, pedindo a ti a tua misericórdia, o teu olhar de Pai, a tua misericórdia sobre a minha vida. Não sou nada, Senhor, sem ti. E peço ao Senhor neste momento, venha falar com o teu povo. Fala conosco, Senhor, de uma maneira que nós possamos entender. Sair daqui, Senhor, renovados, Pai, pelo poder da tua palavra. Porque se não for a tua palavra, Senhor, nós vamos morrer, Senhor, nós vamos perecer. Abre o nosso entendimento. Vai tirando, Senhor, todo o empecilho neste momento. Derruba por terra, papai, tudo aquilo que vem sobre a nossa mente, o nosso coração, aquilo que quer nos parar, Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção de tudo, Pai, em nome de Jesus. No livro de Lucas, aleluia, glória a Deus. Livro de Lucas, no seu capítulo 7. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas 7, a partir do versículo 11. Glória seja dada ao Senhor. Deus tremendo. Vai nos dizer sobre Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Amém? Vamos ler? E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muito dos seus discípulos, e uma grande. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o caixão, e os que levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. E vocês dizem amém. Pode se assentar. Nós estamos aqui falando sobre uma viúva. Uma mulher que perdeu o seu marido e que agora estava indo para enterrar o seu único filho. Se coloquemos no lugar dessa mulher essa noite. Imagine o coração dessa mulher. Imagine que naquela época, irmãos, mulher não trabalhava fora. Mulher não era independente como é hoje. A dependência dela era do esposo. E se não tivesse esposo, seria o filho. Porém, aquele filho estava indo para ser enterrado. E a palavra de Deus vai nos dizer que aquela grande multidão que estava vindo com Jesus, antes de chegar na cidade de Naim, eles passaram por Cafarnaum. E lá em Cafarnaum, tinha um centurião. E esse centurião, ele tinha uma fé tão grande no Senhor Jesus, tão grande, que ele estava com uma pessoa doente na casa dele, que era o servo dele. E o centurião mandou que fossem falar para Jesus, para que Jesus liberasse uma palavra. Aleluia, glória a Deus. Era uma palavra que aquele centurião
Simeão sabia que se Jesus liberasse, ia haver a cura daquele enfermo que nem ali estava lá na casa. Estava enfermo, estava à beira da morte. Mas o centurião, ele teve fé. Será que o Senhor pode olhar para você hoje e ver dentro de você e ver dentro de mim, irmãos, que antes de pregar para vocês, ele prega primeiro para mim. Amém? Será que ele pode olhar para nós hoje e ver que ainda há fé? Tem fé aí, irmãos? Você tem fé no Deus poderoso, no Deus que faz milagre, no Deus da Bíblia, é o nosso Deus. E ali, o Senhor liberou a palavra. E quando o Senhor libera a palavra, irmãos, aleluia, glória a Deus. Não tem inimigo da nossa alma que possa. Não tem demônio que vai se levantar para parar aquilo que o Senhor declarou sobre a tua vida. Creia nisso. E quando ele sai daquela cidade, ele fala que nunca tinha visto uma fé tão grande. Nem no povo, né, lá de Israel. Ele não tinha achado tanta fé. E ali ele saiu daquela cidade e foi em direção a Naim. Só que Jesus, ele andava sozinho? Não. Onde Jesus estava sempre havia uma multidão. Então imagine aí, uma multidão que acabou de sair lá de Cafarnaum, andaram muitos e muito para chegar até Naim. Quando chegaram ali na cidade de Naim, a palavra de Deus vai nos dizer, ali na porta da cidade, havia uma outra multidão. Mas aquela outra multidão estava seguindo um cortejo, um velório, um enterro. Então, a multidão de Jesus provavelmente estava contente, dando risada, conversando, ouvindo o que o mestre estava dizendo. Agora, aquela outra multidão, elas estavam tristes, desesperadas, sem saber o que fazer. Por quê? Porque estavam indo enterrar, enterrar o filho de uma viúva. E ali essas duas multidões se encontraram. E onde Jesus está, ele tem que fazer algo novo. Ele faz algo novo. Não importa a situação. Só que o que eu acho mais lindo é que quando Jesus, ele chega ali naquela porta, e uma multidão de um lado, uma multidão do outro, ele olha, ele vê a mãe daquele menino. Glória a Deus. Ele vê, ele sente uma íntima compaixão, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele sente uma íntima compaixão. Será que você pode olhar para o seu irmão hoje e sentir uma íntima compaixão? Você lê o que é uma íntima compaixão? É você sentir a dor do seu próximo. É você poder olhar para o seu irmão que está sentado do teu lado, para a sua irmã que está sentada do seu lado, e ele não te fala nada, mas você poder sentir o que ele está sentindo. Jesus, ele é especialista nisso. Ele é especialista e ele está aqui hoje, agora, neste momento, passando no meio de vocês e vendo qual que é a sua necessidade. Qual que é o seu desespero? Por que parar? Por que enterrar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos? Jesus, ele olhou aquela mulher. E eu creio que esta noite ele está andando aqui. E ele está olhando vocês. Ele olha cada um porque ele conhece, irmãos. O Senhor conhece quem verdadeiramente são os seus. Ele conhece. E esta noite, ele veio aqui para te dizer uma palavra. Não chores. Foi o que ele falou para aquela mulher. Não chores. Recebe essa palavra, meus irmãos. Abra o seu coração, deixa o Espírito Santo falar no teu ouvido. O Senhor está dizendo para você, não chores. Ele viu, ele sabe o que está acontecendo. Ele conhece o íntimo da tua alma. Ele conhece tudo, irmãos.
posso tentar esconder dos irmãos, mas eu não vou esconder de Deus. Nós não conseguimos esconder nada do Senhor, porque Ele vê tudo. Quando Ele disse para aquela mulher, não chores, é porque Ele viu o desespero na alma. Ele viu que ali não havia mais esperança. Acabou a esperança daquela mulher. Irmãos, ela tinha perdido o esposo, já tinha enterrado. Agora, ela perdeu o seu filho. Ela estava caminhando para enterrar o seu filho. Aí ela ouve a doce voz de Jesus, dizendo para ela, não chore. Não chores. Ele é um Deus que vê tudo. Ele é um Deus que sabe a sua necessidade. Ele é o Deus do impossível. Aleluia, glória a Deus. E quando Jesus fala para ela, não chores, a Bíblia não diz, mas eu posso imaginar, porque a voz dele é suave. Aquela mulher deve ter parado de chorar e observado Jesus, porque ela não chamou Jesus. Mas nunca se esqueça que Jesus, ele é 100%, ele foi 100% homem e 100% Deus. E é por isso que ele nos conhece. É por isso que ele está aqui essa noite. É por isso que ele mandou socorro. Ele mandou socorro. Ele é socorro bem presente no dia da nossa angústia, irmãos. E quando aquela mulher observou que Jesus tocou naquele caixão, quem estava ali naquele caixão? O filho morto. Aí Jesus vem, toca, aquele cortejo parou. E aí Jesus libera uma outra palavra e vai ser liberada aqui agora para você. Jesus disse para aquele jovem, a ti te digo, levanta-te. Levanta-te. O Senhor manda levantar. O Senhor, Ele quer operar milagres e maravilhas. O Senhor, Ele pode fazer. Só que para Ele fazer, você tem que ter fé. Você precisa ter fé. Aquele jovem, imediatamente, quando o Senhor falou, levanta, ele levantou. Ele ficou ali sentado. A palavra de Deus nos diz que ele ficou sentado e começou a falar. Glória a Deus. Agora eu pergunto para vocês, morto vê alguma coisa? Morto fala? Aleluia. Onde Jesus está, tem vida. Onde Jesus está, tem mudança. Onde Jesus está, Ele faz acontecer. Aleluia, glória a Deus. Ele é santo. E Ele manda essa noite, levanta. Para que não ficar parada, para que você vai querer enterrar aquilo novamente, eu vou dizer, vai enterrar aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos. Se Ele é o Deus de poder, se Ele é o Deus de cura, se Ele é o Deus que pode ir lá no meio da tua família agora e salvar teu filho, e salvar o teu marido, a tua esposa. Esse é o nosso Deus. Ele pode fazer o impossível acontecer. Aleluia, glória a Deus. E esse Jesus, quando ele disse para aquele homem, né, aquele rapaz, levanta. Eu creio que aquele rapaz já levantou dando glória, aleluia, louvado seja Deus. Porque ele olhou para um lado, olhou para o outro e falou, tem vida, eu estou vivo. Ei, você está vivo. Quantas e quantas coisas você já passou na sua vida? Quantas e quantas coisas? Quantas lutas, irmãos? Quantas batalhas? Quantos vendavais já passou na sua vida e na minha vida? Mas nós estamos aqui. Nós conseguimos chegar. A porta estava aberta, nós entramos, sentamos e estamos adorando a Deus. E o Senhor, esse Deus Todo-Poderoso, quando mandou aquele menino levantar, Ele sabia que aquele milagre já estava
cidade, irmãos, pequena, porque a cidade de Naí é uma cidade pequena. Vocês imaginam, um defunto levantando. Meu Deus, eu acho que seria a primeira a ser correta. Mas aquele povo começou a glorificar, a exaltar o nome daquele que pode todas as coisas. E Jesus pegou aquele menino e entregou na mão da sua mãe. Qual é o milagre que você está esperando? O que você está pedindo que você acha que não vai ter mais jeito? Ei, o Senhor manda dizer para você: tenha um pouquinho mais de fé, me busca mais, desce um pouquinho mais, só mais um pouquinho. O que está para vir, irmãos? Aleluia, recebe essa palavra. O que está para vir na sua vida? Eu vejo muito grande, eu vejo o trabalhar de Deus enorme, uma coisa que muitos vão olhar e vão temer ao Senhor, porque Ele pode e Ele faz. Ele não mudou. Aquele Jesus que ressuscitou ali, aquele filho daquela mãe viúva, que olhou e falou: não tem mais jeito, acabou, não dá mais. Ele mudou aquela sentença. E eu vejo o Senhor mudando sentença essa noite. Eu vejo o Senhor assinando papéis aqui esta noite. Eu não sei o que você está esperando do Senhor. E eu não estou falando movida por emoção. Eu estou falando porque eu ouço a voz do Espírito Santo dizendo: vou eu mudando sentença, mulher. Vou eu mudando sentença. Sou eu que trabalho minha vida. Apenas glorifique. Apenas minha glória. O nosso forte porque falam. Aleluia, glória a Deus. Ele pode. Ele faz. Qual que é a sua petição essa noite? Qual é a sua petição? Fale com o Senhor. Qual é o vento que está tão forte que está querendo fazer você parar, que está fazendo você desistir, que está fazendo você se esmorecer? Ei, Deus manda dizer assim: não desanime. Essa porta quem abriu foi Ele. Quem vai fechar é Ele. Amém? Louvado seja Deus. Quem pode é Ele, quem faz é Ele, irmãos. E Ele está aqui esta noite, bradando a você. Qual é o vento que tem feito ou tentado fazer você parar? Não pare. Não desanime. Aquela mulher deve ter abraçado ali o seu filho. E quando ela abraçou ali o seu filho, aleluia, glória a Deus, todos olharam e todos começaram a glorificar o nome do Senhor. Porque para o nosso Deus, irmãos, não há impossível. Não tem impossível. O Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E é o Deus de amanhã. É o Deus que pode fazer. Mas, irmã, você não sabe o que eu estou passando. Você não tem noção do que eu estou passando. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. Quando eu estava lendo essa passagem para trazer para vocês, que eu cheguei na parte que o Senhor coloca a mão ali naquele caixão, o Senhor me fez lembrar de 2018 para 2019. Preste atenção que o Senhor vai falar com você. O meu filho Rodrigo, muitos aqui conhecem. Quem não conhece é só perguntar ali para a irmã Rosângela, que meu filho ama, como se fosse uma mãe ali para ele, e para outras irmãs que estão aqui. O meu filho Rodrigo, em 2018, na virada do ano, foi na virada do ano,
todo mundo em festa, né? Todo mundo festejando. Irmãos, eu vou falar, porque o Senhor mandou eu falar. Aleluia! E se for para salvar uma alma aqui dentro hoje, aleluia, glória a Deus, é dele, é para ele. Aleluia, aleluia. E o meu filho, ele caiu, ele teve um AVC com 32 anos. Meu filho Rodrigo teve um AVC dentro de um centro de macumba. Ele caiu dentro de um centro e ficou caído por horas. Por horas, quantas horas eu não sei, mas ele ficou por horas. Quando chegou 9h30 da noite, do dia 31 para o dia 1º de 2019, eu recebi uma ligação. Dona Cirlei, a senhora é mãe do Rodrigo? Sim, sou eu. Eu estava terminando, meu esposo está ali. Eu estava terminando, irmãos, de me arrumar para ir para a vigília na igreja, a virada do ano. Você é mãe do Rodrigo? Sou. Você precisa vir para cá urgente. Vem correndo, porque o teu filho, nós não sabemos se vai viver, se vai durar muito tempo. Onde ele está? Eu morava aqui, ele não estava longe. O seu filho, ele está próximo a Jupitiba, São Lourenço. Eu falei, meu Deus, eu nem conheço esse lado. Nem conheço São Lourenço. Eu falei, tá, mas ele está vivo? Está vivo. Mas eu não sei até quando. Na mesma hora o Espírito Santo falou comigo. Lembra? Lembra que eu te avisei? Que estava eu cuidando de um filho seu? De um filho não, perdoe. Lembre que eu te avisei que ia cuidar de um dos teus, que foi assim que o Senhor falou para mim. Estou eu cuidando de um dos teus. Eu falei, lindo, Senhor. Pois é, estou eu cuidando. Quando o Senhor falou isso no meu coração, irmãos, a pessoa que estava do outro lado acho que tomou até um susto, né? Porque nós que somos crentes da Pentecostais, misericórdia, né? Eu falei, não vou não. Amanhã eu estou aí, eu não sei o caminho, não vou. E pronto, amanhã eu estou aí, hoje que tarde, ele falou. Terminei de me arrumar, fui para a igreja. Fui adorar o meu Deus. É Ele que dá vida. É Ele que pode tudo. É Ele que vai fazer. Não ia adiantar eu sair correndo e ir lá para ver. Eu não ia conseguir resolver nada. Cheguei na igreja, cultuei ao Senhor, saí de madrugada, fui para casa, eu, meu esposo, meus outros filhos, dormimos um pouquinho. E aí eu fui. Meu esposo pegou o carro. Fazia pouco tempo que estava dirigindo, mas louvamos. E o Senhor falando no meu coração. Estou eu na frente. Estou eu na frente. E nós fomos, irmãos. Quando chegou naquele... não é um hospital, é um pronto-socorro pequenininho, cidade pequena. Eu encontrei o Rodrigo. Todo doido. Todo. Não conseguia nem falar. Porque ele se entortou todo por causa do AVC. Olhei meu filho. Ali foi a mesma coisa de um punhal entrar, sabe, irmãos? Porque doeu. Vou falar a verdade para vocês, doeu demais. Que a gente vê um filho, ou ver alguém que a gente ama, numa situação que eu vi do filho, doeu muito. Mas o Senhor me sustentou. E eu olhei ali para o Rodrigo. Falei, o que aconteceu? Aí ele foi contar o que tinha passado. O médico mandou me chamar. Eu não sei nem a história do Rodrigo, sou. Irmãos, ele me passou um diagnóstico que nenhuma mãe, nenhum pai queira saber. Eu assustei. Mas o Senhor falava no meu coração. Sou eu cuidando. Sou eu cuidando. Aí o médico virou e falou, ou você tira ele daqui e leva, ou ele vai morrer. Ele não tem estrutura, não tem como cuidar do Rodrigo. Dia 1º de janeiro de 2019. Irmãos, onde que você vai levar um filho, ou seja, quem for? Eles acham que o hospital, vocês sabem como que é o SUS. Mas o Senhor falou, coloca no carro. Aleluia. Ali meu esposo.
Nós colocamos o Rodrigo todo torto dentro daquele carro e ainda a mãe aqui, porque sempre só para mãe e pai, né? Foi lá, assinou o papel, como se estivesse tirando ele, se ele for o médico, mandou tirar, mas amém. Assinei, amém. Fomos para o hospital, aqui uma Antena, fomos para Antena. Irmãos, quem conhece o Antena, sabe que o Antena não teria condições também de cuidar do Rodrigo. E colocamos, quando chegamos, as portas foram se abrindo. Você acredita em milagre? Você acredita que Deus ele pode fazer o impossível na sua vida? Porque eu acredito, porque eu vivo milagres. Eu vivo milagres. As portas foram se abrindo. E era uma coisa assim que você via o mover de Deus. Pegaram meu filho, levaram para dentro, começaram a fazer um monte de perguntas. Eu falei o que eu sabia, o que eu não sabia, eu falei, eu não sei. E o Rodrigo ficou ali dentro. 30 dias. O Rodrigo passou coisa ali dentro, só Jesus sabe. Nós, como família, também sofremos muito, porque tivemos que ficar acompanhando. Tinha que estar lá de dia e de noite, porque ele não comia sozinha, não ia no banheiro sozinho. E nós acabamos sofrendo também. E aí, irmãos, como todos entravam, via como o Rodrigo estava, falava assim, tira daí, vai morrer, você vai deixar seu filho morrer? Irmãos, eu escutei muitas coisas dentro daquele hospital. Você vai deixar seu filho morrer? Mas que mãe é você? Leva para o Emílio Riba, vai lá e eles cuidam, lá não sei o quê. E o Senhor fala, e ali eu já não tinha mais força nem para orar, tá? Eu não conseguia mais nem dobrar meu joelho para orar. Mas o Senhor falava aqui dentro, eu estou cuidando. Eu estou cuidando. E o Senhor, Ele cuidou do Rodrigo do começo, do meio e do fim. Eu vou resumir porque é muito grande. O que Deus fez e faz até hoje, para quem conhece o meu filho, o que Deus faz na vida do meu filho. E não é diferente na nossa vida. Não é diferente na vida daqueles que estão lá fora. Não é diferente no meio da sua família, a qual você busca, a qual você pede. Não é diferente. O Senhor cuida, irmãos. Através de uma mãe que ora, através de um pai que coloca os joelhos e ora, através de uma esposa que coloca o joelho no chão e ora pelo seu marido, um marido que ora pela sua esposa. O Senhor, Ele move, Ele pode fazer, Ele faz e Ele quer fazer. Ele quer, Ele tem desejo. O nosso Deus, Ele tem desejo de nos abençoar. Que Deus é esse? Que Deus grande, que Deus poderoso. E Ele só pede para nós. Tenha fé, acredita. Essa tempestade, ela vai passar. Essa tempestade é temporária. Não se preocupe com o que os outros vão falar, com o que o fulano, o ciclano, não. Eu estou pregando para pessoas aqui dentro hoje que estão temendo, que estão desesperadas porque não sabem mais o que fazer. Para pessoas que têm vindo para a igreja, mas acham que já é uma coisa natural. Irmãos, não é natural. Não é natural. A partir do momento que nós levantamos a nossa mão, confessamos com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Salvador. A partir deste momento, o Senhor coloca a fé em cada um de nós. Em cada um de nós, o Senhor coloca a fé. E essa fé, ela só precisa ser acrescentada. E como que vai ser acrescentada, irmã Cirlei? É ouvindo a palavra, é crendo que quem faz é Ele, quem pode é Ele. E que Ele vai fazer o impossível acontecer dentro desta igreja. E quando eu digo igreja, irmãos, não é esse templo que lindo, maravilhoso, que eu amo essa igreja. Amo. Sabe quando você aprende a amar? Amo vocês, irmãos. Eu aprendi a amar. Outrora eu estava lá no mundão. Mas o Senhor falou, não, você é minha. Ele me tirou lá do
trouxe para a sua maravilhosa luz, não porque eu mereço, mas porque a graça do Senhor me alcançou. E a graça do Senhor alcançou vocês. Irmãos, não tem privilégio maior, não tem coisa melhor do que você adorar a Deus. Você é decepcionado assim? Jesus foi. As pessoas falam mal de você. Amém. Glória a Deus. E o Senhor vai trabalhando. O Senhor vai trabalhando. E Ele vai fazendo tudo novo. Aleluia. E é isso que nós precisamos. É da novidade de vida. Os nossos pecados foram levados ali naquela cruz. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. Ele morreu por nós. Lá naquela cruz. Ele não perguntou para você se você queria. Ele fez. Ele fez por amor. Ele fez porque Ele te ama. E assim como Ele ressuscitou, não somente ali o filho daquela viúva que morava em Naim, Ele ressuscitou Lázaro. Aleluia, Deus. Ei! Ele ressuscitou Lázaro, irmão. Lázaro estava morto há quatro dias. Glória a Deus. Tem situações que nós estamos passando Aleluia. que nós não sabemos mais o que fazer. Nós não sabemos mais para onde ir, para onde correr. Mas Jesus, irmãos, Ele falou: tira a pedra. Ei, tira a pedra. Deixa eu fazer um milagre na sua vida. Deixa eu trabalhar na sua história. Deixa eu mudar essa situação. A única coisa que Ele quer é adoração verdadeira. Uma adoração para Ele. Uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós, servos do Senhor, aleluia, nós confiamos no Deus poderoso. Nós confiamos no Deus da criação. Não importa a situação, não importa o vento, a ventania, seja o que for a sua vida. Entenda, o Senhor quer entregar coisas nas tuas mãos. O Senhor quer que você se alimente, que você trabalhe para Ele, mas é um trabalho diferente. É isso que Ele quer. Ele quer que você faça a diferença. O que passou, passou. Você não pode mais. Nós, irmãos, nós vivemos pela fé. Nós vivemos pela fé. Eu não posso viver pelo que eu vejo. Eu não posso viver pelo que o irmão, a irmã falou. Não, 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 não. Nós temos que viver pela fé. Pela fé. O Senhor se agrada, meu irmão. O Senhor se agrada de ti. Viu? Às vezes as pessoas não dão nada. Mas o Senhor sabe como que o Senhor é um intercessor. Como o Senhor busca, como o Senhor pede do seu jeito. Mas é isso que o Senhor quer de você, amado. Não desanima. Não desanima, o vento vai passar. Eu creio que esse vento vai passar. E nós vamos declarar que esse vento vai passar. E o Senhor vai fazer coisa nova. O Senhor ama, o Senhor quer. E muitos, você só está em pé. Porque muitos estão orando por você. E Ele te ama. E você sabe disso. Você tem visto o cuidado de Deus. A cada dia, a cada momento. E o Senhor é contigo. Viu? Nunca duvide, irmãos, que o Senhor é com você. Que o Senhor, Ele pode fazer o impossível na sua vida.
abandonei? Qual foi o dia que eu fiquei as costas para você? Qual foi o dia que eu deixei você? Lá dentro da tua casa, eu tenho visto o sofrimento, eu tenho visto a dor, eu tenho visto o que o Senhor quer fazer na sua vida. Bem presente no dia da nossa vida. Recebe força do Senhor. Recebe força do Senhor. Recebe força do Senhor. Levanta-te, mulher. Levanta-te. É o que o Senhor quer de nós, irmão. Recebe a palavra. Levanta a igreja. Levanta o povo de Deus. Não, eu não vou levantar. É na boca ocultar. Não tá bom, não. Tá bom, não. O Senhor quer nós em pé. Nós somos soldados. Nós somos soldados. E nós precisamos declarar ao Senhor. E pode vir o vento que vier. Pode acontecer o que for. Mas Ele é o nosso Deus. Ele é quem está na frente. E é Ele quem pode. É uma palavra dele, irmãos. Tudo pode mudar, tudo pode ser transformado. Eu creio, irmão, que essa noite você vai sair daqui, porque eu estou saindo daqui. Eu estou saindo daqui. Mas eu estou indo com a minha parte. Deus é comigo. Independente da minha luta, independente da minha situação, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja onde for, o Senhor é com você. O Senhor está contigo. E o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Lucas 1,37. O impossível só Ele pode fazer. Há alguma coisa impossível para o teu Deus? Não há. Eu quero pedir a permissão do pastor para colocar a igreja em pé, pode ser? Amém? Pode vir? Irmãs do ciclo de oração, pode vir aqui para frente. As irmãs que estão aí também, amém, irmãs? Amém? Vem para cá, irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor agora. E eu quero que neste louvor, irmãos, o Espírito Santo venha falar mais com você. Que você possa, aleluia. Que o Senhor fale com você. E que você declare ao Senhor que Ele é o teu Deus. E que independente de qualquer situação, independente de qualquer coisa, Ele está contigo. Ele é o nosso Deus. Guerreiras do Senhor. Fácil orar? Não é. É fácil? Não é. Mas o Senhor esta noite, Ele diz para nós: permaneça, continue, ore, busque, porque a tua casa vai ser salva. É você e a sua casa. Ele é em nome de Jesus. Ele é a minha casa, serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Louve ao Senhor, irmãs, louve ao Senhor. Deixe o Espírito Santo trabalhar. Faça aquilo que o Espírito Santo quer. Seja o nome do Senhor louvado, o nome do Senhor exaltado. Que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas. Não permita que o inimigo roube a tua alegria. Não permita que as coisas más venham tirar você do foco da verdadeira adoração. Adore o Senhor com toda a sua alma, com todo o seu esforço, porque Ele deu esforço de cada vez. Amém. Louvado seja Deus. Louve ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia. As águas não vão afundar, pois estás comigo.